Vamos serenando a nossa mente, acalmando os nossos corações e entrando em sintonia com a espiritualidade amiga que previamente preparou o nosso ambiente. Que possamos harmonizar com o equilíbrio, com as boas vibrações e que elas possam nos trazer harmonia, paz, saúde, dentro das nossas necessidades e dentro da necessidade de cada um. Que estejamos harmonizados e equilibrados e que possamos ampliar as nossas antenas espirituais para compreendermos de forma adequada ou para permitirmos que o que vamos ouvir venha de encontro às nossas necessidades e que possamos levar no nosso dia a dia. Abençoa-nos, Senhor, nos auxiliando, nos amparando e nos inspirando para que possamos transmitir de forma adequada a palavra e o ensinamento dessa tarde. Que assim seja. O tema que nós vamos bater papo hoje é um tema que eu falo assim que não precisava nem falar, né? Porque é maledicência. Será que a gente precisa falar desse tema? Às vezes eu fico pensando assim, a gente está ouvindo que não pode falar mal da vida alheia. Quanto tempo? A quanta... E o que a gente faz? Na primeira oportunidade que a gente pode falar mal do outro, a gente fala. Aí a gente fala assim, não estava falando mal, eu só estava comentando. Não é assim? Isso é a coisa mais comum no nosso dia a dia. Então a gente vai falar um pouquinho, tá? Vamos falar o que o Emmanuel trouxe sobre isso e o que o Evangelho traz sobre isso, para a gente só dar uma pincelada para ver se nós começamos pelo menos a, quando formos abrir a boca para falar de alguém, a gente fala assim, não posso, né? Deixa eu segurar a minha língua e ficar de boca fechada. E, mais uma vez, quando a gente se propõe a falar sobre um determinado tema, o ouvido que está mais perto da minha boca é o meu, tá? Então, normalmente é sempre mais para mim do que para vocês o que a gente vai debater. Então, o Emmanuel sempre começa com um trecho do Evangelho, e essa passagem é uma passagem de Tiago, que diz o seguinte: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és um observador da lei, mas um juiz. Só essa passagenzinha do Evangelho. Vou falar tchau para vocês, vamos todo mundo embora, já acabou a palestra. Tá? Que quando nós criticamos, efetivamente é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos julgando a atitude do outro. Nós consideramos que nós entendemos do assunto, que a outra pessoa não entende daquilo, e estamos julgando a atitude, o comportamento, ou o que a pessoa falou, ou a postura diante de uma situação, porque nós julgamos que o nosso conhecimento é mais importante. Então, a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: o que nós já sabemos, né? Não julgueis para não serdes julgado. Não é isso que a gente escuta? Segunda pergunta: por que nós podemos ser julgados? Isso tudo é para a gente colocar a mente da gente nesses questionamentos, tá? Terceira pergunta: o que perguntou Jesus na passagem do apedrejamento da mulher adúltera? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Quarta pergunta: será que nós podemos julgar o nosso próximo? Será que a gente pode tacar a pedra no outro, julgando o comportamento, a atitude, ou o que quer que seja? Quem de nós pode apedrejar? Se nós estamos hoje aqui, nesse planeta, com todos esses problemas que a gente enfrenta,
os mais diversos, né? Desde, vamos falar em termos de Brasil, né? Problemas políticos, problemas de fome, problemas de miséria, problemas de racismo, problemas familiares, problemas financeiros, problemas com trabalho, Quem aqui não tem problema? Todos nós temos problema. E se estamos nesse planeta, que é um planeta de provas e expiação, não é por acaso. Tá certo? É porque se nós não tivéssemos nada para expiar ou nada para harmonizar, nós estaríamos aqui encarnados nesse momento? Mais uma perguntinha para a gente poder colocar na nossa mente. Talvez muitos dos erros que nós cometemos em vidas anteriores podem ser muito mais graves do que o da mulher adúltera. Só que nós temos a bênção do esquecimento. A gente não se lembra do que nós fizemos em vidas passadas. E a gente acha que nós somos vítimas de tudo, nós somos os coitados, aqueles que nós estamos aqui, mas eu sou muito boa, eu vou lá no centro, eu faço palestra, eu tento falar do espiritismo para todo mundo, eu faço boa ação, eu faço campanha para arrecadar leite para creche, eu faço. Nessa existência, o que será que eu já não fiz em existências passadas? Quem será que eu não fui em outras vidas? Não me lembro, e é uma bênção não me lembrar, para que eventualmente a gente possa realizar um bom trabalho, tá certo? Para que a gente possa realmente harmonizar aquilo que a gente desequilibrou em vidas anteriores. Talvez se eu me lembrasse, eu não conseguisse fazer absolutamente mais nada, porque a culpa que a gente ia carregar ia ser tão grande que nós não conseguiríamos harmonizar. Mas uma coisa eu tenho certeza, que se estou aqui agora, com a vida que eu tenho, da forma como eu tenho, é porque eu tenho muitos débitos de vidas passadas que eu tenho que harmonizar, senão eu não estaria aqui. Tá? Conscientes da reencarnação, conscientes que nós já vivemos muitas existências, a gente tem que dar a mão à palmatória que não estaríamos aqui se nós não precisássemos estar aqui. Não teríamos a família que nós temos se nós não necessitássemos dela. Os filhos, os pais, os irmãos, os amigos são necessários para essa harmonização que é feita a partir das relações sociais. Então, elas são absolutamente necessárias. O Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: a censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem desculpa. Isso é o que dizem os Espíritos lá no Evangelho, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro, no entanto, pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem e porque sem ele o mal jamais será reprimido na sociedade. Então, quando nós falamos com a intenção de reprimir o mal, isso pode ser uma bênção. Mas para que isso aconteça, primeiro, eu tenho que ter valores morais para poder falar daquele problema, tá certo? Então, vou falar um exemplo na minha família e comigo, só para que vocês entendam o que eu estou falando. Eu não bebo. Meu pai era alcoólatra e ele parou de beber quando eu tinha 15 anos de idade. E já naquela época a gente viveu um drama familiar em função do alcoolismo. Ele foi um trabalhador depois da Fraternidade Anti-Alcoólica e Drogas, assim, fez um trabalho maravilhoso, mas quando ele parou de beber eu tinha 15 anos de idade. E eu tinha um certo trauma daquilo tudo, mas na minha juventude ainda tomava uma caipirinha, tomava alguma coisa, mas assim, percebi que eu tinha uma tendência ao alcoolismo. Que se eu me deixasse levar, eu poderia ter me tornado uma alcoólatra, porque existia um histórico de familiar que levava. Que eu falei,
melhor eu não beber nada. A melhor coisa que eu tenho a fazer é não beber absolutamente nada. Nessa mesma época foi quando eu comecei na doutrina, e aí nós percebemos todo o mal que faz a bebida, então eu falei, não, vou cortar absolutamente a bebida da minha vida. Aí, esses tempos atrás, nós tivemos uma discussão familiar, e o meu cunhado, que gosta de tomar uma cervejinha, falou para minha irmã assim, a única pessoa que pode falar para mim de bebida é a Tatiana. Por quê? Eu tenho valores importantes que eu consegui, levando em consideração a minha postura de não beber. Então, a partir do momento em que eu não bebo em momento nenhum, eu posso dar bronca em todo mundo, tá certo? E eu dou mesmo, tá bom? Por causa de bebida, eu dou mesmo. Agora está com aquela discussão de liberação das drogas lícitas, da maconha e de tudo mais. Eu falei, gente, eu penso que era proibir o álcool também. Devia prender a pessoa que fica alcoolizada ou que está de posse, porque faz tanto mal quanto essas outras drogas que eles estão liberando. Então, para mim, assim, porque eu sou contra, vou fazer o quê? A gente trouxe uma bagagem nesse sentido que eu considero, para mim, ninguém bebia. Eu acho que não precisa de bebida na vida de ninguém. Mas aí é radicalismo da minha parte? Mas na família eu posso. Posso porque eu não bebo, eu tenho direito. Então, o que eu posso dar o meu pitaco, entre aspas, porque eu sou uma pessoa que não bebo. Agora, vamos imaginar que eu bebesse também. Eu teria valores morais para poder pegar no pé dos meus filhos? Não. Teria valor moral para pegar no pé dos meus irmãos? Também não. Mas da forma como aconteceu, eu hoje tenho valores morais. Então, nós podemos sim falar. Então, o fato de não julgar não significa que nós temos que ser coniventes com o erro. Se o erro está acontecendo, a gente tem o direito de alertar, tem o direito de conversar, mas sempre com muito amor e com muita propriedade. A gente não pode simplesmente brigar só por brigar, porque aquilo ou apontar o erro sem tentar ajudar e sem ter amor naquilo que a gente está falando. Está errado? Está errado. Vamos tentar ajudar, não criticar. A gente nunca pode ter a postura de faço o que eu falo e não o que eu faço. Isso é absolutamente incorreto. Quer dizer, eu posso falar daquilo que eu tenho propriedade e daquilo que eu já construí valor moral para falar. Se eu não construir, a gente não pode estar falando. O Evangelho nos alerta também o seguinte: uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal do outrem antes de vermos o mal que está em nós. Não é? Eu brinco que dá a impressão que a gente está andando numa fila, aquelas filas indianas assim, que a gente vai andando um atrás do outro e que nós carregamos tudo que a gente faz de errado numa mochilinha nas nossas costas. Então você vai andando, você vai vendo só o erro que está na mochila do que está na tua frente, porque você só está vendo as coisas boas que você está carregando. E esse é muito normal, é muito comum. Para julgar-se a si mesmo, e o Evangelho continua, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, que ele pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerando-se como uma outra pessoa, e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Quantas vezes a gente faz isso? Muito raramente. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade enorme de identificar os meus próprios erros. Vou falar para vocês que eu acho que eu sou perfeita, maravilhosa, tá? Mas a gente tem dificuldades de identificar o erro em nós, porque seria necessário que a gente se colocasse do lado de fora de nós mesmos, né, e fizéssemos uma análise fria. Mas é difícil, porque o que a gente faz quando a gente faz essa análise? A gente fica arrumando desculpa para os nossos erros, não é? Aquilo que a gente até identifica, né? Você fala, não podia ter feito isso, né? Ah, mas também, né, se eu não tivesse feito desse jeito, assim? Ah, mas o que aconteceu lá atrás? Por causa disso?
A gente tem o hábito de tentar achar alguma desculpa para os erros que a gente comete. Volto de novo a falar. Estou falando de mim, tá? Estou aqui só expondo os problemas que a gente tem. No livro Renovando Atitudes, do espírito Hamed, ele faz a seguinte colocação. A tendência que certos indivíduos têm de atribuir falhas e erros a outras pessoas ou coisas, não enxergando e não admitindo como sendo suas, denomina-se projeção. Para e analisa bem a situação. Eu, só de pensar que pode ser projeção, não vou falar mais mal de ninguém e não vou criticar. Não sei se vocês compreendem o que é essa questão da projeção. A gente vivendo em sociedade, nós vamos identificando o que é certo e o que é errado, né? As atitudes sociais do meio em que nós vivemos e vamos criando, né, barreiras para aquilo que a sociedade convencionou como errado. Então, às vezes, tem algum erro que eu cometi anteriormente que eu não cometo mais, tá? Mas não porque aquilo está harmonizado dentro de mim e eu já tirei aquilo da minha existência. Mas, na verdade, é porque eu sei que é errado. Vou de novo falar de mim, porque eu falo que quando a gente dá exemplo fica mais fácil de entender. Eu sou uma ranheta de marca maior. Uma briguenta, vou falar claramente, sou briguenta. É uma característica, assim, quando está acontecendo alguma coisa que eu acho que está errado, eu não consigo ficar quieta e eu falo aquilo, mas eu não falo por trás, não é fofoca, eu falo para a pessoa mesmo, tá? Então, mas eu sei que a partir dessa atitude eu provoco um desequilíbrio, porque aquela tal história, quando você fica nervoso por causa do que está acontecendo, você entra na sintonia da outra pessoa e aquilo vira um emaranhado enorme. Já aprendi que eu não posso ter esse comportamento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me resguardar, né? Ficar quieta, põe a água na boca, conta até 10 e espera. Todo mundo sabe que eu estou nervosa. Eu eliminei isso da minha existência? Não, eu não consigo ter calma nessa circunstância. Eu só consegui bloquear a minha atitude ofensiva para fora, mas eu não consegui harmonizar ela dentro de mim. Então, o que eu faço? Eu seguro lá dentro, a pressão arterial acho que sobe, eu vou ficando vermelha, aquilo vai... Todo mundo sabe que eu estou desesperada para falar, que eu estou agoniada para falar. Então, eu não harmonizei em mim, eu só bloqueei porque eu sei que aquela atitude é errada. Então, eu preciso trabalhar ainda as minhas emoções e tenho que trabalhar muito, eu sei disso, né? É um erro que eu já consegui identificar, mas eu não consegui trabalhar ele dentro de mim ainda. Então, eu bloqueio, eu paro, mas aquilo vem e volta, vem e volta, vem e volta, né? Às vezes eu consigo me segurar, nem sempre. Então, o que acontece nessas situações? Provavelmente eu vou criticar as pessoas explosivas, não é? Porque é algo que eu ainda não consegui trabalhar em mim. Então, quando eu vejo alguém tendo um rompante de raiva e de explosão emocional, eu vou falar, imagina, né? Aquela pessoa não consegue se controlar. Onde já se viu, né? Tem que aprender a se controlar. Por que eu identifico o problema da outra? Porque é algo que ainda está dentro de mim, que eu ainda não consegui trabalhar. Então, ele fala assim, que o desejo de fama, de poder ou dinheiro pode nos levar a criticar as pessoas que são ambiciosas e desonestas. Então, a gente critica, não, porque aquele lá é super ambicioso, porque é super desonesto, mas é porque a gente ainda deseja aquilo que efetivamente está acontecendo. Que o desejo sexual desequilibrado pode nos fazer criticar o que é libidinoso e promíscuo. Quer dizer, eu ainda tenho coisas para trabalhar, então ainda está dentro de mim. Então, a maioria dos defeitos que nós evidenciamos em nós, nos outros, são defeitos que a gente ainda carrega dentro de nós e que nós não conseguimos trabalhar. É essa questão da projeção. Então, a gente está projetando no outro.
tá? Uma outra coisa que é muito importante nessa questão da maledicência, né, é antes de criticarmos, nós compreendermos ou sabermos se aquilo efetivamente é uma verdade. Eu já falei aqui da história da verdade, né? Quer dizer, às vezes a verdade, eu ponho aqui o controle remoto para vocês vão falar para mim que o controle remoto é um aparelho que está escrito Panasonic do lado de trás. Eu vou falar para vocês, não! Esse controle está escrito Power, Menu, Netflix, um monte de número, São pontos de vista diferentes da verdade, que nós estamos vendo de ângulos diferentes, mas é a mesma verdade. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é conhecer. E aí eu acho interessante a historinha das 3 peneiras de Sócrates, né? Que eu acho que elas são, assim, sensacionais. Ela diz assim, um homem foi ao encontro de Sócrates, levando ao filósofo uma informação que julgava de seu interesse. Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar essa informação pelas 3 peneiras. 3 peneiras? O que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que quer me dizer. Devemos sempre usar as 3 peneiras. Se não as conheces, presta bem atenção. A primeira é a peneira da verdade. Tem certeza de que isso que queres dizer-me é verdade? E aí o interlocutor respondeu, né? Bem, foi o que eu ouvi os outros contarem. Não sei exatamente se é verdade. A maioria das vezes, né, isso, né? A gente escuta um falando, escuta outro falando e a gente já vai propagando história das fake news, né? Um recebe, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, a gente nem verifica se é verdade aquilo que a gente está transmitindo. Então, a primeira coisa, é verdade? Segunda peneira, é a bondade. Com certeza deve ter passado a informação pela peneira da bondade, ou não? Quer dizer, eu estou sendo bom com aquilo que eu vou falar? Envergonhado, o homem respondeu, devo confessar que não. A terceira peneira é da utilidade. Pensando bem se é útil o que vieste falar, pensaste bem se é útil o que vieste falar a respeito do meu amigo? Isso quantas vezes a gente faz essa pergunta da utilidade daquilo que a gente vai contar? Essa sim é útil? Na verdade, não. Então, disse-lhe o sábio, se o que queres contar-me não é verdadeiro, não é bom e não é útil, então é melhor que guardes para ti. Essas 3 peneiras é algo assim que a gente eu acho que devemos sempre ponderar, né? Primeiro, o que eu estou falando é verdade? Segundo, eu estou usando a bondade nesse ato ou eu estou simplesmente falando só para conturbar o meio ambiente e para levar uma informação? Terceiro, é útil. É útil para alguém? Se passou pelas 3 peneiras, vamos passar para frente. Eu vou falar para vocês que a maioria das coisas que a gente fala, que a gente comenta, não passa pelas 3 peneiras. Não passa. Dificilmente. Nós, com certeza, cortaríamos metade da prosa que a gente fala da vida alheia se a gente passasse pelas 3 peneiras. Emmanuel, no texto de hoje, ele diz o seguinte: nem todas as horas são adequadas ao rumo da ternura na esfera das conversações leais. Então, ele traz, principalmente para as atividades doutrinárias do centro e das atividades religiosas, né, dizendo que nem sempre a conversa ela flui de forma harmoniosa, equilibrada. Eventualmente, tem uma ou outra coisa que tem que se falar, que tem que se comentar, e às vezes nem é tão agradável assim tratar daquele assunto, tá certo? Agora, nós vamos tratar aquele assunto dentro do ambiente que nós estamos, e ele continua. É indispensável grande cuidado no que concerne aos comentários posteriores. A maledicência espera a sinceridade para turvar-lhes as águas e inutilizar-lhe esforços justos. Então, tivemos
trever, uma discussão, por qualquer motivo, dentro da casa espírita, nos nossos lares, nas nossas casas, no nosso ambiente de trabalho, isso é muito comum, ter situações em que as pessoas não se entendem, ter pontos que vão requerer uma discussão, um bate-papo. O que a gente não pode é carregar isso depois, falando mal da postura, ou do posicionamento, ou do que quer que aconteceu. Que eu falei, normalmente eu brigo na frente, eu falo, eu exponho, eu sempre sou muito aberta. Por quê? Porque eu acho assim, que o que eu tenho que conversar com você, eu tenho que conversar com você. Eu não tenho que levar isso para fora e ficar depois reclamando, falando, resmungando, que é uma atitude que a gente tem, não é? Eu não falo o que eu deveria ter falado no grupo, mas depois, você viu? Decisão que eles tomaram. Não é assim que a gente fala? Você acha que está certo esse comportamento? Mas eu não abri a boca para falar, eu não comentei, eu não pus a minha postura. Então é muito importante que eventualmente nós tivermos que conversar, vamos conversar entre nós, né? E isso serve para todos. A gente está falando da casa espírita, mas serve para o nosso lar, serve para a nossa família, serve para o nosso ambiente de trabalho. Se a gente está discutindo, debatendo algum tema, vamos debater, vamos discutir, vamos colocar nossa ideia, o nosso pensamento, dentro, até chegar numa solução. Não chegou em solução nenhuma, né? Não vamos sair dali comentando, mas você viu? Não, vamos comentar ali dentro aquilo que a gente eventualmente tem que comentar. E assim, é interessante que basta um comentário para virar, não é? Vira uma coisa, um fala uma coisa, daqui a pouco o outro está falando outra, e o outro está falando outra, e daqui a pouco o outro está trazendo não sei o quê. É a atitude normal que a gente tem. Emmanuel continua dizendo o seguinte: o mal não merece a coroa das observações sérias. Atribuir-lhe grande importância nas atividades verbais é dilatar-lhe a esfera de ação, é aumentar a probabilidade de nós entrarmos num padrão vibratório ruim. Quanto mais nós reclamamos, quanto mais nós criticamos, quanto mais nós julgamos, quanto mais nós falamos da vida alheia, mais nós nos enchemos daquela energia ruim. E isso é bom para nós? A gente já sabe que não é. A gente já tem esse conhecimento que quanto mais no bem eu tiver, quanto mais equilíbrio eu tiver, melhor vai ser a minha sintonia com a espiritualidade superior. Caso contrário, a gente vai atrair quem? Espíritos menos evoluídos. Tá certo que se eles estão perto de nós é porque estão precisando também aprender de alguma forma, em algum momento a gente traz eles aqui para o centro, eles vão escutar um pouquinho. Mas nós estamos atraindo, tá? Emmanuel esclarece ainda no texto que falar mal na legítima significação será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. É quando a gente vira o julgador, né, que o Tiago comentou lá na passagem lá de cima. Quem sorve semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice. Mas sabemos igualmente que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Quer dizer, quanto mais a gente vai entrando nessa energia ruim, nós vamos sofrer as consequências disso na nossa própria vida. Porque o desequilíbrio se instala. É natural, é natural. André Luiz, no livro Os Missionários da Luz, diz assim: pelos mesmos dispositivos da lei da afinidade, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis e a ironia buscará, sem dúvida, as entidades galhofeiras e sarcásticas que inspirarão o anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. Olha o que acontece a gente falar, nossa, você viu? Mas sim, e a gente acha que não está acontecendo nada, mas a gente está atraindo, né, espíritos que estão no estágio de evolução
mais ruins e que precisam de ajuda, tá? Mas que acabam se aproveitando dessa situação para colocar o quê? Mais lenha na fogueira, que é isso que acontece. Aí a gente mudou o padrão de vibratório, mudou de sintonia, nós atraímos essas entidades e elas vão só jogar cada vez mais lenha na fogueira para desequilibrar o ambiente, que é essa a finalidade, tá? Claro que essa atuação é sutil, nós não vamos perceber que isso está acontecendo. Por isso que Jesus dizia para nós: orai e vigiai. Orar para que a gente se harmonize e vigiar o quê? Os nossos pensamentos. O vigiar não é para ficar vigiando o nosso vizinho para falando mal dele, tá certo? Vigiar é vigiar os nossos pensamentos, a nossa atitude, o nosso comportamento, tá? Então vigiar, e aí não é de vigiar de tomar conta da vida alheia, é vigiar a gente mesmo. E é claro que o Emmanuel sempre traz um caminhozinho para a gente, né? Eu vou finalizar. Quando surge o problema de solução difícil entre um e outro aprendiz, é razoável procurem a companhia do mestre, solucionando-o a claridade da sua luz, mas que nunca se instalem na sombra, à distância um do outro, para comentários maliciosos da situação, agravando a dor das feridas abertas. Quantas vezes a gente não fica sabendo de situações complicadas que as pessoas estão vivenciando, que estão passando, e às vezes, em vez de ajudarmos, baseados naquilo que a gente aprende do cristianismo, a gente fica falando daquela situação, criticando aquela situação, julgando aquela situação, ou julgando aquele comportamento, né? Nós, na verdade, não estamos agindo conforme os ensinamentos de Jesus. E aí, Paulo de Tarso dizia o seguinte: que quando alguém estivesse cometendo algum erro na comunidade, devemos primeiro conversar com a pessoa. Se não surtir efeito e a pessoa continuar errando, devemos reunir os dirigentes. Se ainda assim a pessoa deixar o erro, então serão tomadas providências junto à comunidade. Então, qual que é a primeira atitude que Paulo de Tarso já falava lá atrás? Gente, vamos primeiro conversar com a pessoa. Vamos primeiro tentar ajudar. Essa é a nossa função social. É tentar amparar as pessoas que eventualmente estão errando. Se nós, de alguma forma, identificamos esse erro, identificamos essa falha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar ajudar. Conversar com a pessoa, falar para ela: olha, esse comportamento, essa atitude, esse pensamento, não está de acordo, vamos tentar melhorar, vamos tentar harmonizar, vamos tentar equilibrar. Isso é a primeira coisa que nós devemos fazer. Aí, não conseguimos. Então, aí vamos conversar com o grupo. Olha, está acontecendo isso, já conversei, já falei. E aí, eventualmente, depois você toma alguma postura com referência à sanção ou alguma coisa nesse sentido. Isso Paulo de Tarso falava lá fora. Em algum momento falou: vamos ficar batendo papo e falando mal da pessoa lá atrás? A atitude cristã sempre deve ser a de acolhimento. Não importa o erro que o outro tenha cometido. Isso, para nós, é o que deve ter a menor importância. A menor importância. O nosso pensamento, primeiro, pensamento cristão, aquilo que Jesus ensinou para nós, antes de mais nada, é o acolhimento. E é essa atitude que a gente deve ter em todos os locais, em todas as situações, em todos os momentos em que estivermos passando por isso. E largar a maledicência de lado, porque ela não vai contribuir em nada, em absolutamente nada para a nossa vida. Passa as 3 peneiras de Sócrates, né? E deixa. Se chegou até vocês, fiquem quietos, não passem isso para frente. Não deixa isso se inflamar e virar algo assim. Tem uma outra historinha, não sei se vocês já ouviram, das penas ao vento, não sei se, que é bem interessante, né? Que aí a pessoa fala: bom, você falou, você fez isso, e aí então você vai fazer o seguinte, agora você pega um travesseiro, vai e abre ele ao vento, e aí agora você vai e pega essas penas. A gente consegue pegar as penas de um travesseiro?
a maledicência cria a mesma situação. Quer dizer, se eu falei, aquilo vai se esparramar e você acha que eu vou conseguir harmonizar? Se aquilo estava errado, se aquilo não era uma verdade, e eu quiser voltar atrás daquilo que eu falei, eu vou conseguir tirar aquilo que eu falei? Não vou conseguir. Então, como as penas, elas vão se espalhar e, na verdade, vai causar, às vezes, muito dano, muito mais do que aquilo que a gente imaginou que uma simples palavrinha pudesse gerar. Tá. Vamos encerrar, então. Queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de recebermos as bênçãos da espiritualidade amiga que nos acompanha, que envolveu todo o ambiente com muita luz, com muita paz, com muita harmonia, e que invadiu os nossos corações e a nossa mente. Que essas boas vibrações que tocaram a cada um de nós e que tocam neste momento possam ser levadas a todos aqueles que deixaram o nome na caixinha de vibração, aqueles que se encontram doentes, em camas, nos hospitais, aqueles que se encontram pela rua, desamparados, às vezes no vício das drogas, do álcool. A todos aqueles que ainda não te encontraram e que têm dificuldade de compreender a sua palavra. Envolve o Senhor com muita luz. Envolve os nossos lares, os nossos familiares, para que eles possam receber essa boa vibração e possam sentir a mesma paz que invade os nossos corações. Somos muito gratos, Senhor. Gratos pela nossa vida, gratos pelo dia de hoje, gratos pela nossa família, gratos por essa casa que nos abriga e que nos permite a cada dia aprendermos um pouquinho mais dos teus ensinamentos. Envolve, Senhor, esta casa com a sua luz, que possa ser sempre o nosso porto seguro para a gente se refazer, se recompor, se harmonizar. Muito obrigada. Envolve também os dirigentes da nossa nação, da nossa cidade, todos aqueles que estão com o poder de decisão na mão, que tomem decisões sempre corretas, dentro das necessidades desse nosso país, desse nosso planeta. Envolve aqueles que estão em guerra e principalmente os dirigentes que insistem nessas guerras. Que eles possam receber uma vibração de amor e que eventualmente possam mudar de opinião e recomeçar. Que possamos, ao sair daqui, sermos instrumentos do amor do Cristo, por onde passarmos. Nos nossos lares, no nosso trabalho, por onde andarmos com os nossos amigos, com os nossos companheiros. Que possamos estar sempre investidos dessa função de instrumentos e que possamos levar a boa nova por onde caminharmos. Abençoa-nos, Senhor, no propósito de servir e de sermos a cada dia
melhor do que no dia anterior. Nos auxilia, nos inspirando e nos guiando nessa jornada. Fica conosco ainda uma vez. Que assim seja. Boa tarde, gente.